Olá, tudo bem com você? Eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, como controlar a ansiedade que já me dominou. E eu vou trazer também 3 dicas, 3 estratégias no final, então assista até o final do vídeo que eu vou trazer 3 estratégias para te ajudar a reduzir a ansiedade, tá certo? Então, como controlar a ansiedade que já me dominou? A ansiedade, ela traz vários prejuízos quando nós pensamos na questão da nossa vida, de como que a gente se organiza na nossa realidade. Então, a ansiedade, ela já me dominou quando eu começo a ter prejuízos significativos. Que prejuízos são esses? Prejuízos na área educacional, eu tenho dificuldade em me concentrar, eu tenho dificuldade em manter uma atenção, em manter o foco, a dificuldade com relação à questão social, começo a ter prejuízo, por quê? Porque eu começo a ter medo do que o outro vai dizer, eu tenho medo de me expor, isso por conta da ansiedade, prejuízo também na questão familiar, porque a pessoa acaba se isolando, ficando mais sozinha, e na área financeira também. Tá certo? Por quê? Porque ela começa a se economizar, automaticamente ela começa a perder oportunidades. Por quê? Porque ela não se expõe, ela fica com medo do que o outro vai dizer, da opinião do outro. Então, por isso que a ansiedade me domina quando eu me deixo levar por essas situações, tá certo? Então, são esses alguns dos prejuízos que nós podemos ter quando a ansiedade domina, tá certo? Um outro ponto, a ansiedade me dominou quando eu acredito que eu não sou capaz, que eu não consigo. Isso é um dos sintomas de ansiedade. Eu não consigo, eu não sou capaz, parece que o problema é maior do que eu. Quando eu imagino que o problema é maior do que eu não consigo resolver sozinha, é porque a ansiedade já está me dominando. E eu estou acreditando naqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos catastróficos que vêm à nossa cabeça. Tá certo? Porque nós temos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. E normalmente a pessoa ansiosa, ela pensa no futuro, no pior das situações, o que de pior pode acontecer, né? E geralmente para quê? Para prevenir, para que não aconteça. Então ela já pensa de forma preventiva, pensando lá no futuro, lá na frente, para evitar qualquer coisa que saia fora do controle, fora do planejado. Por quê? Porque ela tem medo que algo negativo aconteça. A ansiedade me dominou quando esses meus pensamentos negativos, catastróficos, que é o que parece que eu não vou suportar se acontecer algo terrível, esse é o pensamento catastrófico, é pensar o pior de uma situação. Não basta ela ser ruim, mas a gente acaba aumentando a dose por conta da ansiedade. Por isso que chega a ser paralisante o pensamento, porque parece muito real. Parece que realmente vai acontecer. E isso acaba me limitando, fazendo com que eu tenha dificuldades de realmente realizar os meus sonhos. Por quê? Porque eu acredito nesse pensamento. Eu acredito que algo ruim vai acontecer, eu fico esperando algo ruim acontecer. Por isso que a pessoa já fica pensando lá no futuro, tá certo? Pensando nisso, a gente tem que refletir as estratégias, né? Porque nós já falamos do quanto que a ansiedade, ela realmente acaba atrapalhando, porque ela está disfuncional. Nem toda a ansiedade, ela não é ruim. O problema é quando ela está alterada. E nesse caso, ela me domina quando ela já passou do limite, quando ela já está acima do limite tolerável, porque a ansiedade boa, ela me faz realmente, me impulsiona a ação, me impulsiona a realização. Quando ela me atrapalha, aí realmente eu não consigo colocar os meus projetos em prática, eu não consigo realmente ser eu mesma, eu começo a me limitar por conta do medo das situações. Então a ansiedade, ela também está muito ligada ao medo, tá certo? Agora eu vou te revelar 3 estratégias para te ajudar a reduzir essa ansiedade, tá certo? E essas 3 estratégias, elas são funcionais, então já deixa o seu like, já deixa o seu comentário se faz sentido tudo isso que eu te falei aqui, e agora eu vou revelar para você essas estratégias, tá bom? E compartilhe e se inscreva no canal. A primeira estratégia é qual? A questão dos pensamentos. Os pensamentos, eles são fundamentais quando a gente pensa na ansiedade. Por quê? Geralmente são pensamentos negativos e catastróficos. Então, a primeira estratégia é questione esses pensamentos. Qual a
probabilidade desse pensamento acontecer, qual a possibilidade desse pensamento acontecer. Quando eu penso em possibilidade e probabilidade, são coisas diferentes. Eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a me aproximar mais da realidade, porque o que que acontece? Entra a segunda estratégia, que é o quê? A diferença entre o real e o imaginário, entre a minha realidade e a imaginação. Quando eu questiono, o que que acontece? Eu me aproximo mais da realidade, porque eu começo a ver que nem tudo que eu penso é verdade, nem tudo que eu penso é real. Então, se aproximar da realidade me traz para o aqui e agora, que é fundamental para a ansiedade, você viver o aqui e agora, porque não vive o presente, vive o futuro. Vive o futuro por quê? Porque eu quero fazer com que aquele futuro não seja negativo. Então, por isso que eu já fico buscando estratégias, tentando resolver situações que nem aconteceram, por medo que algo ruim venha acontecer, porque acaba esperando esse algo ruim acontecer por conta da força dos pensamentos, dessa emoção que surge. Por isso que parece tão real. E é onde a gente vira refém, aonde a ansiedade domina. A terceira é o quê? Se priorize. Coloque você em evidência. Por quê? Porque normalmente o ansioso, ele coloca muito em evidência o outro. Então ele está sempre ajudando, ele está sempre ouvindo a necessidade do outro, mas esquece de si mesmo. Então, quando você começa a ouvir as suas próprias necessidades, o que você está sentindo, pensar sobre o que você está pensando, por que eu estou triste, por que eu estou chateada, isso vai me ajudar a entender que eu não estou ouvindo a mim mesmo. Então, isso vai me ajudar o quê? A refletir e a trazer para o meu momento atual situações mais prazerosas que vão automaticamente reduzir a minha ansiedade. Tá certo? Então, primeiro questionar, é a primeira estratégia, questione esses pensamentos, qual a possibilidade e probabilidade desse pensamento acontecer, baseado na realidade, por quê? Possibilidade, tudo pode acontecer, principalmente a nível de pensamento. Nós somos muito criativos. Agora, a probabilidade não, eu já uso a matemática. Aí já tá vendo que vai ser diferente? A probabilidade já me aproxima mais da realidade. O segundo, observe a diferença do real e imaginário. Será que realmente poderia acontecer? Acontece normalmente esses pensamentos ruins que eu penso, esses pensamentos catastróficos, esses pensamentos extremamente ruins que eu não vou dar conta? Já aconteceu? Então aproxime o imaginário, comece a fazer essa diferenciação entre o imaginário e a realidade. Então, cada vez que a gente questiona e aproxima mais, nós vamos estar focados no aqui e agora e baseados na realidade, diminuindo a ansiedade e se priorizar, ou seja, não só colocar o outro em evidência, mas você também, fazendo com que o seu momento atual seja melhor, trazendo coisas que você gosta de fazer, que você às vezes por querer priorizar o outro esquece de você. Tá certo? Então, quanto mais você refletir de ouvir a sua real necessidade através das emoções, dos pensamentos, você vai melhorando a tua realidade e automaticamente vai reduzindo a ansiedade. Tá certo? Se você gostou, clica no gostei, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. É muito importante o seu comentário para mim, porque ajuda a fortalecer o canal e ajuda eu a preparar vídeos que sejam mais funcionais e que possam efetivamente te ajudar a reduzir a ansiedade. Te vejo no próximo vídeo.